Olá, estamos ao vivo, começando mais um Debate CBEM. O nosso tema de hoje é História do Negro Brasileiro por Clóvis Moura. E para estar conversando aqui com a gente de forma virtual, apesar de eu estar aqui na Praça da Sé, talvez vocês possam ouvir os barulhos que a caracterizam, a gente tem o professor Dr. Itamar Freitas Oliveira, que é doutor em Educação e História, docente do Departamento de Educação e do Mestrado Profissional em História na Universidade Federal de Sergipe, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Atuou como gestor na Educação Superior Pública, com passagem pela direção do Centro de Educação Superior à Distância, o CESAD da UFS, e presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa de Sergipe, e na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da mesma universidade, né, da Universidade Federal de Sergipe. E também temos aqui conosco o Agnus Boa Esperança dos Santos Laureano, que é mestrando na Universidade Estadual de Campinas, está aqui um pouco mais pertinho do que Sergipe, e é graduado em Ciências Sociais, bacharelado em Sociologia pela mesma instituição, e que realiza pesquisas nas áreas de História da Escravidão, Clóvis Moura, Florestan Fernandes, História Social do Trabalho, Sociologia do Trabalho, Crítica da Economia Política, Pensamento Social Brasileiro, Raça e Classe. Nós vamos começar, então, sugiro que a gente comece pela fala do Agnus e depois a gente passe para o professor Itamar. Eu vou avisar aqui no nosso chat privado quando tiver passado 20 minutos, e aí quando tiver mais 5 minutos para a conclusão, eu aviso novamente para vocês irem encaminhando. Pode ser assim? Beleza, então eu passo de imediato a palavra para o Agnus e bom debate para a gente. Uma boa tarde, bom dia, boa noite para quem irá nos ver, né? Vai depender do horário, já que essa live está sendo transmitida ao vivo e ficará gravada. Agradecer o convite do CD Unesp, em nome da Geniro, do Guilherme e do Fernando, que estão aqui na organização. Agradecer também esse debate, professor Itamar, aqui, com a oportunidade de conversarmos sobre esse livro de Clóvis Moura, História do Negro Brasileiro. Esse livro está fazendo 35 anos de publicação esse ano, foi publicado em 1989. Sua primeira edição foi publicada na editora Ática, uma coleção de livros paradidáticos, salvo engano, era uma coleção chamada Princípios, né, que tem uma série de livros, né, de vários autores de diversos temas, né, mais de uma centena de livros ou mais. Então, esse História do Negro Brasileiro de Clóvis Moura fez parte dessa coleção, assim como um outro livro dele também nessa mesma coleção, que é Quilombos, Resistência ao Escravismo. Uma segunda edição de História do Negro Brasileiro foi publicada recentemente no ano passado, no final de outubro do ano passado, pela Dandara Editora, uma editora que tem 5 anos de existência e tem se destacado, né, como uma editora de publicação de autores e autoras negras no viés de pensamento crítico, e especialmente pela republicação da obra de Clóvis Moura, pela coleção Clóvis Moura, que aí é muito dos esforços aí, né, do seu editor, José Lício Júnior, e do coordenador da coleção Clóvis Moura, que é o professor Márcio Farias, do professor do Departamento de Psicologia Social da PUC São Paulo. Então a gente ficamos muito contentes aí, porque a coleção Clóvis Moura da Dandara Editora tem feito aí uma expressão, né, dessa retomada das obras, né, dessa revisita às obras de Clóvis Moura, que tem ocorrido aí há 10, 12 anos, né, desde a reedição da publicação da 5ª edição de Rebeliões da Senzala e da 2ª edição de Dialética Radical do Brasil Negro, pela editora Anita Garibaldi. Esse livro, ele tem, como eu disse, né, ele tem um caráter mais paradidático. Eu acho, relendo, é muito impressionante, né, como Clóvis Moura ele vai sintetizar a história, né,
a história do negro brasileiro, né, em mais de 400 anos, né, quase 500 anos, num livro de menos de 100 páginas, mas ao mesmo tempo com uma densidade, que lhe é feita, né, que é bem do seu feitio, né, ser um autor denso, mas ao mesmo tempo acessível de ler, né, não é um autor hermético. Ele está pensando, o Clóvis Moura, ele foi escreveu esse livro pensando em ser amplamente divulgado, né, para as escolas, né, para estudantes de ensino básico, ensino universitário, e também para a militância aí dos movimentos das mais variadas, dos mais diversos movimentos sociais, né, movimento da classe trabalhadora, movimento negro, né, entre as suas várias expressões desse movimento da classe trabalhadora. E como o Clóvis Moura começando, né, dizendo que nas suas teses aqui coloca o negro como o principal povoador da sociedade brasileira, né, retomando teses ali, principalmente de Arthur Ramos, e colocando, né, tanto que na sua epígrafe, né, de início do texto, do livro, ele coloca, né, cita Bernardo de Vasconcelos: a nossa civilização vem da costa da África. Então, ele anuncia aqui uma perspectiva, né, de ver o Brasil sobre os olhos, né, sobre a perspectiva dessa população, né, que foi forçadamente migrada para ser escravizada, né, na colônia portuguesa, né, no período colonial e também no período imperial, e que vai ser o grande povoador desta colônia, né, da colônia chamada Brasil. E seu povoador tem já que a escravidão se torna um modo de produção que se alonga, né, para todo o território nacional. O negro escravizado, né, segundo escravo, né, também podemos falar escravizado aqui nos nossos termos atuais, com relação, né, a visão crítica que temos, né, sobre a discussão de escravo, escravizado. O negro escravizado sendo o principal, o único, né, o principal ator, né, trabalhador, produtor das riquezas, né, nesse modo de produção escravista, e tendo uma presença, né, sua presença populacional aí, dinamizando, né, demograficamente a colônia, né, depois o Império Brasileiro. Então, e das diversas formas de trabalho, Clóvis Moura ele vai destacando aqui as diversas formas, né, isso, somente nessas suas últimas obras, nos anos 80, né, ele destaca isso, né, essa divisão social do trabalho que tem na escravidão, a maioria praticamente sendo realizada, né, por esses negros, esses africanos, né, escravizados. Essa é uma das teses, né, de Clóvis Moura, pensando nisso, né, não só no campo, mas também na cidade, né, por mais que vai complexificando a divisão social do trabalho sob o modo de produção escravista. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo um povoador, está presente, né, enquanto demograficamente, como sendo grande parte, né, ou até mesmo em algumas regiões, a maioria da população, né, desde a colônia, o negro escravizado ele era para manter, né, essa condição de coisificada segundo as normas jurídicas da escravidão colonial, do escravismo colonial, era tratado como uma coisa, né, como um animal, uma besta de carga. Segundo a Clóvis Moura, ele lembra, né, de como o tratamento com ele era mal alimentado e também era castigado, né? Os castigos, né, as violências físicas, né, que o escravizado vai ter, Clóvis Moura ele vai destacar aqui os mais variados instrumentos, né, de suplício e tortura para manter o controle, né, sobre esse conjunto, né, de trabalhadores escravizados, que vão ser o único, mais uma vez falando, né, o único contingente de trabalho desse país, né, dessa formação social que está se desenvolvendo.
Mas, ao mesmo tempo, o escravizado não é uma simples coisa que aceita passivamente a sua condição de escravizado, né? A sua exploração, né? A violência, a exploração, né? O Clóvis Moura lembra, né, que a vida útil de um escravizado, e isso tem a ver muito até hoje mesmo, um certo ethos da nossa classe dominante nas relações de trabalho, né? Vide aí a luta, né, contra a chamada escala 6x1, a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários. O tempo de vida útil, né, de um trabalhador escravizado era numa plantação de café, na cafeicultura, era de 7 até 12 anos no máximo, né, em média. E a renovação do plantel de escravizados era feita pelo tráfico, né? O tráfico intercontinental com o continente africano, que foi um negócio que durou praticamente todo o período escravocrata, 350 anos aí de duração, muito lucrativos, que até ajudou, que esse negócio ajudou a formar até mesmo os setores hoje que fazem parte da burguesia brasileira, né? Muitos aí têm fortunas, né, formadas pelo esse tráfico de escravizados, né? Essa classe dominante, assim como de fazendeiros, né, seja do açúcar, da cana-de-açúcar, do café, né, e outros ramos da economia de exportação, da economia da plantation. O Clóvis Moura ele vai relembrar e aí ele vai conceituar, né, lembrando aí as várias formas de revolta escrava, de resistência escrava, como os quilombos, as insurreições articuladas entre quilombolas e escravizados urbanos, trabalhadores escravizados urbanos, entre insurreições, né, um tipo de bandoleirismo de escravizados, de quilombolas que haviam, né, que aterrorizavam a população branca, principalmente a população branca da classe dominante, né, da classe dos escravocratas, esses ataques que tinham, né, que desgastavam a economia escravista nesse período todo. E o Clóvis Moura, né, desde Rebeliões da Senzala, seu principal livro, né, publicado em 59, sua primeira edição, ele constrói, né, de uma forma sistemática, né, sistematiza, né, essas amplas revoltas escravizadas, né, até o período da abolição, como um fator de longa duração, um fator que dinamiza, né, mostra que é um principal fator dinâmico da sociedade brasileira, né, muito baseado, né, no materialismo histórico de Marx e de Engels, né, da luta de classe, seu motor da história, o dinamizador dos conflitos, né, do dinamizador, né, do desenvolvimento da sociedade de classe, das sociedades de classe. Só um pouquinho aqui, pra... O calor tá difícil aqui. Muito calor aqui, tempo seco. Desculpa tomar água aqui. Mas voltando, pensando nisso, né, e o Clóvis Moura ele vai também ao longo da sua pesquisa, né, dos seus estudos, somente nos anos 80, aí, principalmente com a emergência dessa nova historiografia da escravidão que surge, né, principalmente no âmbito acadêmico, né, somente universidades, os debates que tem, por exemplo, né, sobre o modo de produção escravista colonial a partir dos anos 70, né, com Ciro Flammarion Cardoso, com Jacob Gorender, os debates que haviam, né, dessa retomada dos estudos da escravidão desde os anos 70 também, desde os Estados Unidos, debate também que ocorre no Brasil, principalmente no seminário que ocorre na Unicamp, em 1978, organizado pelo professor José Roberto Amaral Lapa, que vai que vai ser publicado em uma coletânea, né, Modo de Produção e Realidade Brasileira, que é um marco aí, né, nesses estudos. Também um outro seminário, anos antes, alguns anos, 75, organizado também no Unicamp, pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, chamado Trabalho Escravo e Sociedade. Então, e a emergência também dessa nova historiografia da escravidão, que ocorre aí que surge em algumas universidades, como a Unicamp, como a UF, na UFBA,
que é uma historiografia muito baseada nas discussões aí da agência do escravizado, fazendo contraponto com a análise, vamos dizer assim, economicistas, né, até de determinações econômicas, principalmente da chamada Escola Paulista de Sociologia, e até mesmo a crítica, né, colocando até mesmo militantes marxistas, até mesmo como o Jacob Gorenda e o próprio Clóvis Moura, como partidários da chamada teoria do escravo-coisa. Penso lembrar aqui, né, das polêmicas que haviam entre os debates que haviam entre o Jacob Gorenda, o Sidney Chalhoub e a professora Silvia Noudillara. Então, tem esse debate. E nesse debate mesmo, o Clóvis Moura, acompanhando esse debate, ele vai formular o seu conceito de quilombagem, que é um pouco, aí, vamos dizer assim, uma resposta, né, a essas discussões aí que tem, né, sobre... Porque também estava tendo o centenário da abolição. E muitos debates estavam ocorrendo, né, como eu exemplifiquei anteriormente, estavam dentro desse contexto do centenário da abolição, e o Clóvis Moura fez parte desse debate, né. A quilombagem, vamos dizer, como ele define, né, aqui na página 48, né, aqui ele diz, né, entendemos por quilombagem um movimento de rebeldia permanente, organizado e dirigido pelos próprios escravos, que se verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional. Movimento de mudança social provocado, ele foi uma força de desgaste significativa ao sistema escravista, solapou as suas bases em diversos níveis, econômico, social e militar, e influiu poderosamente para que esse tipo de trabalho entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre. Então, ele vai também dizer que várias formas também de atuação, né, de organização, né, dos escravizados também entram, né, nessa chamada, no que ele vai definir aqui como quilombagem. Então, ele reforça, né, essa questão da agência dos escravizados desde rebeliões de senzala, e que era uma agenda que ele colocava que parecia que é uma historiografia, né, essa historiografia que surge nos anos 80 colocou como se fosse uma grande novidade, mas Clóvis Moura tem feito isso sistematicamente, colocar essa agência dos escravizados, né, a partir de suas lutas, sua resistência, desde ali da publicação de Rebeliões da Senzala. Mas aqui ele pensa, né, quando vai discutir, né, o conceito de quilombagem, mas pensando numa chave de uma longa duração, uma chave de uma luta constante contra o modo de produção escravista, né, e seus aparelhos, né, suas várias formas, né, seus vários aparelhos, como um fator, né, de desgaste econômico, político e até mesmo militar, né, da sociedade escravista brasileira. E nesse livro também o Clóvis Moura vai destacar também a cultura de resistência, né, dos negros escravizados, mas pensando numa chave materialista, numa chave culturalista, numa chave de colocar de pensar essa cultura não apenas como uma reminiscência vindas ali dos povos, né, do continente africano, dos mais variados povos, né, que vinham escravizados, mas pensando dentro de um contexto de uma sociedade de classes em que essas culturas, né, são expressões de uma resistência contra o modo de produção vigente ali, que era totalmente predatório, né, totalmente exploratório. Ele pensando nisso e as formas e como isso permitiu ou essas formas de organização, né, pequenas, até mesmo ocultas, né, clandestinas, dessa população. Pensar, né, principalmente o papel da religião, dessas religiões, né, de se agruparem, um elemento de identificação, de sobrevivência material também, né, de solidariedade, tanto durante o período da escravidão, como no período mesmo do chamado, que a gente pode chamar de pós-abolição, né? Podemos pensar aqui o papel, né, dos terreiros, né, principalmente aí de combate à fome, até mesmo de saúde, antes de existir um sistema único, né, de saúde. Então, o Clóvis Moura ele vai destacando isso como formas que, dialeticamente, né, de um sincretismo também com as religiões católicas, de como isso acabou sendo um fator, né, de
de unidade de unidade da resistência, né, da população negra. E Clóvis Moura também ele vai pensando, destacando, né, a participação política desde Rebeliões da Senzala, aqui que ele retoma, a participação dos negros escravizados ou libertos também, nos diversos movimentos aí desde o período colonial, né, pela independência e contra a escravidão, de Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, nas lutas separatistas, né, no período regencial, Balaiada, Cabanagem, Sabinada, na Farroupilha, né, como foi a presença negra foi muito importante, continuando sendo, e também as próprias experiências mesmo, não só do quilombo, da quilombagem, né, das formações dos mais variados quilombos no território nacional, né, em diversos períodos, como também de outras insurreições, como a insurreição de 1835 em Salvador, também conhecido como Revolta dos Malês, e até mesmo uma construção aqui, ele destaca, né, uma construção de uma república de homens livres, até mesmo participação em Canudos também, do elemento negro de Canudos ser ele não destaca muito aqui nesse livro, mas em outros, né, de ser uma experiência de uma comunidade autônoma de camponeses sem terra, de camponeses trabalhadores rurais, né, sem terras, e são negros em sua grande maioria. E como foi também o período, mesmo não sendo a direção, né, do movimento abolicionista, mas estavam esses escravizados nas suas várias formas de formar quilombos, de fazer suas fugas, etc., na crise final da escravidão, foram fundamentais, né, para a dissolução do sistema escravista, do modo de produção escravista. E Clóvis Moura, depois, no final, ele vai buscar aí dizer, né, que por mais que tenha tido sugere, né, dizer que por mais que possa ter tido uma igualdade jurídica, formal, né, do negro, o negro ainda, vamos dizer assim, não conquistou efetivamente seus direitos, né, civis, uma igualdade social. E ele aqui mostra como o Estado brasileiro mantém ainda a sua intolerância com relação à população negra organizando, né, dando aqui destaque na revolta da Chibata, né, de como foi tratado, né, como a revolta desses marinheiros negros foi duramente reprimida, né, sendo muitos deles executados ou indo para sendo presos, né, em hospícios, né, como foi o caso de João Cândido, como essa marinha brasileira enganou dizendo que tinha uma trégua, etc., mas depois prenderam eles no navio e foi executando ao longo da viagem, foram executando, colocando em prisões, né, no meio da selva amazônica. E destacando também, né, a imprensa negra como fator, um grande fator aí de evolução, né, da organização negra, né, no início do século XX, né, principalmente na cidade de São Paulo, e passando nisso, nesse meio tempo também, destaca também a fundação da Frente Negra Brasileira, né, da sua importância, né, enquanto uma organização negra que depois durou pouco, né, foi duramente reprimida e fechada, né, durante o Estado Novo, e aí, né, no contexto dos anos 80, né, colocando aí a rearticulação, né, desse movimento negro, principalmente a partir das décadas 50 e 60, que depois desemboca ali na fundação das lutas ali com resistência à ditadura militar, né, principalmente com as entidades que haviam no final dos anos 70, né, com os casos, por exemplo, do assassinato do trabalhador Robson Silveira da Luz, a questão lá da proibição dos atletas do Clube Tietê, né, de entrarem, né, no clube, né, como foi uma comoção nesses dois fatores, e também uma coisa aqui que não destaca, mas vendo também as correspondências ali do IBEA, né, que está no arquivo do CEDEM, né, no arquivo do fundo do Clóvis Moura aí, do CEDEM, né, denúncia que o IBEA, né, que foi uma que a entidade que presidida por Clóvis Moura, que foi uma das articuladoras da fundação do Movimento Unificado, também denunciando o crescimento de células nazistas ali em 1977 e 78, né, como isso foi importante, né, esses fatores foram importantes para a fundação do Movimento Negro Unificado,
pela discriminação racial, né, contra a discriminação racial, que depois vai ser conhecido como Movimento Negro Unificado, menino. O mais interessante que eu acho que eu sempre falo, né, quando discuto, falo dessa ponte, né, Clóvis Moura foi uma das principais referências, né, para esse movimento, fundação desse movimento aqui em São Paulo, principalmente, que foi fundada por jovens militantes trotskistas, né, boa parte deles militantes da antiga Convergência Socialista, uma organização trotskista, e o Clóvis Moura era um militante comunista de uma tradição marxista-leninista, podemos dizer, stalinista, né? Foi militante do PCdoB, depois do PCB, depois do PCB, do PCdoB, né? PCB, depois PCdoB, meio participou do grupo que vai formar a dissidência do PCdoB, mas manteve uma relação de proximidade com o PCdoB, né? Volta a manter uma relação de proximidade, até às vezes mais perto, mais distante, né? Mas tem uma relação ali de proximidade. Mas é curioso como esses jovens trotskistas têm uma referência nesse militante, vamos dizer, marxista-leninista, né? De uma tradição, vamos dizer, stalinista. Isso que eu acho muito curioso, isso, né? Pensar assim uma unidade, né? Independente disso, mas pensando numa referência para buscar, de ver que é um sujeito que era um personagem, né, um intelectual, um militante, que estava pensando, buscando pensar da sociedade brasileira, a formação social brasileira, sob a perspectiva da participação política, econômica, social da população negra. Então, esse pequeno livro, ele meio que é uma síntese, né, dessas questões aqui colocadas, estudadas por Clóvis Moura desde ali da publicação de Rebelião e Senzala até antes, né? Desde quando estava ali, principalmente, começando seus estudos lá em Juazeiro, norte da Bahia, onde ele começou sua militância, suas pesquisas. Mas é isso, então, fazer um panorama aqui, na minha fala, aqui, de fazer um pouco do panorama, um pouco do contexto também, como surgiu essa obra. Agradeço muito aí, muito obrigado. Espero que vamos fazer um bom debate aí, ansioso pela fala do professor Itamar. Obrigado, Agnus. Certinho no tempo, ainda tinha 5 minutos se quisesse para concluir. Eu, de imediato, passo então a palavra para o professor Itamar e em seguida a gente levanta algumas questões e segue com o debate. Professor, mesma coisa, eu vou avisar aqui no chat quando passar 20 minutos e aí depois eu aviso quando faltarem 5 para concluir, tá bom? Pode ir, professor. Tá no mudo ainda. Tá no mudo. Aí. Agora sim. Agora sim. Eu tirei o fone para ouvir aqui pelo celular, porque aqui está excelente. A minha rede no computador estava cortando demais. Bom, eu perdi a fala. Você deu start? Me permitiu? Sim, pode ir. Eu aviso aqui no chat o tempo depois. Tranquilo. Bom, eu queria agradecer o convite, o contato da Semira, agradecer o convite do Centro de Documentação, para mim foi uma surpresa. Eu não perguntei, inclusive, como é que chegaram até o meu nome, mas provavelmente foi alguma indicação de algum especialista na obra do Moura e alguma coisa, deve ter alguma relação com a resenha que eu publiquei recentemente num dossiê sobre pós-abolição com o professor Petrônio Domingues, aqui da Federal do Sergipe, que é um especialista em estudos do pós-abolição. A minha participação ela tem uma função instrumental. Eu não sou um especialista na obra do Moura, mas isso estudo há algum tempo, muitos anos, uma história da historiografia brasileira, e me interessei muito pela obra
que o colega acabou de apresentar, e a minha intenção nessa fala é ver como é que essa obra, esse livro, mas precisamente o conjunto da obra de Moura é recebido pelos intelectuais da área de história que publicam textos em revistas de história. Essa é a minha intenção. Capturar a percepção da crítica desses intelectuais à obra do Moura, publicada em revistas de história. Nós temos no Brasil aproximadamente 220, entre 215 e 220 revistas de história, com foco em história e escopo em história, e eu fiz uma consulta a esse material, encontrei alguns artigos que vão de 2004 a 2023, inclusive o nosso Laureano está aqui, nesse conjunto de fontes, embora o último trabalho dele seja uma resenha sobre um crítico da obra de Moura, né? Então, fiz esse levantamento, consegui recolher 10 trabalhos que tratam da obra do Moura, publicados nesse período, e a intenção aqui é orientada por algumas perguntas clássicas da análise do discurso, né? Então, a análise que é feita, a crítica que é realizada, ela é predominantemente uma crítica de descarte ou uma crítica de concordância? Essa pergunta, não sei se como a gente falaria assim, é uma crítica de argumentação negativa, de reação, de discordância com a obra, ou uma crítica positiva de concordância com a obra? A segunda pergunta é: qual a modalidade de argumentação mais prevalente? É uma modalidade mais epistêmica, dizendo o que está correto, o que está incorreto em termos de cognição? Ela é mais deôntica, ela é uma crítica voltada para o que deve ser feito e o que não deve ser feito, orientado pela obra do Moura? Ela é mais dinâmica, ou seja, essa crítica foca na atribuição de valor positivo ou negativo às habilidades do Moura, né? As habilidades de sociólogo, de cientista social, de historiador, ou ela é uma crítica de caráter mais emocional, né? No caso, a emoção manifestada pelos críticos, por quem recebe essa obra. Então, o meu interesse é ver qual é a natureza da crítica, ou seja, quais são os estados de espírito, expressão clássica, mobilizados por esses leitores de Moura e expressos nesses artigos, né? E, finalmente, como o predomínio de determinadas modalidades pode impactar ou impacta potencialmente na credibilidade da crítica social produzida por cientistas das humanidades, os cientistas sociais, cientistas humanos. Então, esse é a minha meta e o meu foco, né? Receber a recepção da obra em termos de crítica. Bom, eu já falei que das fontes, os comentadores de Moura se expressam em 10 artigos publicados entre 2004 e 2003. Esses artigos foram baixados, foram divididos em períodos e entraram para um banco de dados Access e foram codificados um a um, as referências que tratam da obra do autor, né, que tratam diretamente, foram codificados e foram classificados sem a metodologia clássica da estatística descritiva e de uma análise de discurso, que trata de modalidades, e a ideia é, para além do conhecimento da recepção do Moura, incentivar o trabalho crítico nas humanidades, e principalmente na formação desses profissionais já na graduação, né?
Isso tem a ver com um perfil profissional meu. Eu sou editor de uma revista, a revista Crítica Historiográfica, é uma revista na área de história que só trabalha com resenha e revisão de literatura. Já vai para o 5º ano já. Então, tem a ver com esse perfil e tem a ver também com o que eu faço cotidianamente na pós-graduação, que é um trabalho de persuasão, no refinamento da crítica dos alunos, naqueles trabalhos, quando estão iniciando sua pesquisa, historicizando os seus objetos, historicizando os problemas, né? Então, tem a ver com isso. Eu sou um militante da crítica, vamos dizer, da formação crítica, né? Os resultados dessa investigação, né? As análises das argumentações presentes na obra de Clóvis Moura, elas revelam, de modo geral, um profissional que dialoga com múltiplas perspectivas de modalização, esses críticos de Moura, enfatizando o papel de críticos rigorosos, inovadores, no caso, enfatizando o papel de Moura como crítico rigoroso, inovador metodológico, um agente ético político transformador. De modo geral, repetindo, a crítica declara que Moura se estabeleceu como uma figura central na historiografia brasileira, articulando debates sobre raça, classe e resistência em um contexto dominado por narrativas eurocêntricas, né? No geral, também, esses críticos afirmam que o impacto do trabalho de Moura transcende ao campo acadêmico, né? Que ele influencia, principalmente, debates políticos sociais contemporâneos. Ele falando aqui em termos deontológicos, ele é um inspirador das lutas, das resistências, das lutas por democracia, né? Isso de modo geral, né? Eu queria agora detalhar, em termos de modalização, como é que essa obra é vista, né? Do ponto de vista da modalização epistêmica. Então, isso é um estado de espírito, um modo de atribuir valor à obra que foca na correção epistemológica, né? Que foca no que está correto e incorreto do que ele escreve e do que ele afirma. Então, com esse olhar, com esse estado de espírito, os pesquisadores eles apontam que a maior habilidade de Moura, predominantemente nas críticas, são 18 ocorrências, é o papel de crítico, é o papel de atribuidor de valor, né? É o papel de hierarquizador de teses, de atribuidor de valor. Então, aí enfatiza que Moura desafiou conceitos tradicionais, como a democracia racial, o racismo científico, as abordagens etnográficas e folclóricas que desumanizavam a população negra. Então, muito do que o Lauriano acabou de falar, parece até que o comentário que ele faz sobre o livro e sobre a obra que ele acabou de falar é que ele falou, um panorama, coincide muito, ou se expande muito com a totalidade da obra, com o que os críticos falam sobre, né? Então, a primeira habilidade do Moura é o crítico, principalmente quando ele denuncia a ideia de democracia racial, quando ele desmascara os preconceitos acadêmicos em relação ao negro brasileiro, quando ele rejeita as interpretações deterministas de autores como Nina Rodrigues, né? Então, esses exemplos reforçam a sua habilidade crítica de expor a inviabilização e preconceito sistemático que permeavam, e que, em grande parte, permeiam a historiografia nacional. Um segundo elogio, uma concordância, uma segunda qualidade do trabalho do Moura é a inovação, é a criatividade e a inovação. Então, enquanto o papel de crítico aparece 18 vezes, o papel de inovador aparece 11 vezes nesses artigos.
né? Isso reflete a sua capacidade de propor novas perspectivas sobre a formação da sociedade brasileira. Então, aí vem o reconhecimento do Moura por reconstruir a historiografia sobre uma ótica marxista, e é uma ótica da crise da branquitude hegemônica, por interpretar historicamente a resistência negra como elemento central na formação social do Brasil. Então, essas duas características podem ser sintetizadas com a palavra inovação, e elas aparecem 11 vezes nesses 10 textos. O segundo, uma outra atributo, é a originalidade, aparece 5 vezes e é evidenciada em trabalhos como Rebeliões de Senzala, onde Moura apontou ações de resistência negra em longa duração, né? Ele também é considerado um autor original por tratar do racismo de forma profunda, e com certo rigor metodológico, principalmente com o uso de fontes primárias para evidenciar o protagonismo do negro escravizado, né? Por fim, nesse grupo de modalização epistêmica, aparece a qualidade de pioneiro, 4 ocorrências, reforçando a visão de Moura como intelectual que liderou a inclusão de novos elementos na historiografia. Aí, a resistência escrava, e com uma versão bem recente, com a atribuição desse valor, o afrodiasporismo, né? Então, Moura foi pioneiro na interpretação do escravo como um homem ativo, atuante, ampliando a narrativa histórica para incluir homens livres e suas contribuições sociais. Ele também foi uma pessoa silenciada pela historiografia dominante, mas seu trabalho permanece relevante como base para uma análise contemporânea das relações de raça e classe no Brasil. Esse é um segundo... esse é mais um grupo de atributos de caráter epistêmico que os historiadores apresentam nesses artigos, né? Uma outra modalidade que se configura, que aparece na crítica desses articulistas, é a modalidade dinâmica, né? E aí, essa modalidade é caracterizada pelo elogio, pela atribuição de valor de uma grande capacidade, uma outra grande capacidade, bem superlocalizada. Então, novamente, aparece o crítico, né? Crítico da sociologia acadêmica. Isso é uma grande habilidade que é focada, muito repetida, mencionada. Então, crítico da sociologia acadêmica, crítico da modo de escrever história e crítico de um conteúdo substantivo e de uma ação política chamada, de uma ideologia chamada democracia racial, né? A democracia, o fundo do Gilberto Freire. Uma outra habilidade bastante elogiada é o uso da bibliografia para, novamente, isso é repetido, para mostrar a atuação do escravizado, né, como sujeito. Isso aparece algumas pouquíssimas vezes com a palavra agência e aparece outras vezes com a palavra protagonismo, né? E uma outra habilidade ainda disso é o uso dessas fontes primárias também para reforçar essa agência, esse protagonismo do negro no Brasil. A terceira forma, como aparece a crítica nesses artigos, é a forma deôntica. Essa forma ela tem uma incidência muito baixa e ela está relacionada às ações dos críticos de Moura, que reconhecem a sua obra como elemento de orientação, né?
do que deve ser feito, de como a obra de Moura pode modificar o comportamento dos intelectuais, modificar o comportamento de agentes engajados da sociedade civil. Por isso tem o nome modalização deôntica, né? Que conselhos ele oferece, o que deve ser feito para garantir a mudança ou para iniciar a mudança. Então, essa é a chamada crítica deôntica. Então, nesse âmbito, os críticos apontam, dizem que Moura afirmou o protagonismo ou agência do negro e ela deve ser utilizada como proposta política, né? A outra, que a obra de Moura deve ajudar a pensar que a história do povo brasileiro se confunde com a história do trabalho, né? Então, são elementos, são proposições que ele apresenta na obra, por exemplo, na nossa escala de tempo, há 30, 40 anos atrás, que são recuperadas como orientação da ação no hoje, né? No 2015, 2020. Né? Então, que ele contribui, por fim, para o fortalecimento de bandeiras de luta contra as formas de exploração e dominação de classe e raça. Né? Além disso, Moura foi reconhecido ainda no plano deôntico como intelectual profundamente engajado. Então, isso quando os autores dizem muito, ele era negro por opção, né? Ele foi ativista político intelectual importante, quando dizem que ele manteve postura partidária explícita a favor dos negros, né? Que ele foi pesquisador engajado na militância política, foi intelectual orgânico, né? Que ele, até o fim da sua vida, manteve uma análise marxista que conectava classe e raça, e, por fim, que ele manteve até o fim da sua vida as convicções socialistas. Então, todas essas proposições, quando os críticos fazem isso, agem dessa forma, eles estão dizendo para o leitor, esse é o caminho, o Moura, a vida do Moura é inspiradora, nós podemos fazer isso. Então, é uma orientação para a ação. Por isso, esse é o comportamento desejável do intelectual, esse é o comportamento desejável do militante dos movimentos sociais. Então, essa é a terceira grande modalização que os articulistas apresentam em termos de crítica à obra do Moura. Mas quantitativamente ela é muito pequena em relação à modalização epistêmica, né? Ainda, só para terminar essa parte da terceira e a última, que é a modelização deôntica, os críticos dizem que ele não só revisou o passado, né? Revisitou o passado, mas ele orientou reflexões futuras, como essa que eu acabei de falar, mas para estabelecer um novo olhar historiográfico centrado no protagonismo negro diante do racismo científico do século XIX, ou, que é uma crítica mais recente, orientou e orienta a revisão do cânone historiográfico contemporâneo. Por fim, que ele deixou uma visão abrangente sobre questões como luta pela reforma agrária e direitos humanos. A tese clássica, conhecido pelos comentadores, que a ideia ampliada dele sobre reforma agrária, né? Nessa luta pela terra, luta por dignidade e por direitos humanos. Né? Caminhando aqui para o final, no meio para o fim, eu queria destacar a discordância à obra. Até aqui eu falei das concordâncias à obra, que são concordâncias predomina a positividade na crítica ao trabalho do Moura, né? Então, as poucas discordâncias. Então, vamos lá. A crítica negativa dirigida à obra de Clóvis Moura se concentra principalmente em aspectos metodológicos, conceituais e de aprofundamento temático, que são
de caráter dinâmico e epistêmico, ou seja, são insuficiências, defeitos em termos de habilidade e em termos de precisão das informações, aprofundamento das proposições, né? Então, em termos dinâmicos, aí vamos para habilidades. As críticas apontam para a presença de, aí, esses termos do autor, do Assunção, ausências gritantes na obra, indicando lacunas que comprometem uma abordagem mais abrangente de certos temas históricos, menções também a questões metodológicas duvidosas que podem fragilizar a construção argumentativa e as conclusões apresentadas por Moura, né? Pode parecer vazio, lacunar, genérico demais esse anúncio que eu estou fazendo aqui, mas é exatamente assim que está no original, no artigo. Então, que já é uma parte que alimenta as conclusões minhas dessa fala. Então, veja, o defeito é apresentado de modo genérico, né? E sempre com um suavizador. Então, a ausência gritante, ela não é definida, não é detalhada, não é listada, não é discutida, nem mesmo para dizer as prováveis motivações ou os condicionamentos que levaram a essas ausências gritantes, né? Então, é assim, apesar de ausências gritantes, a obra tem esse mérito. Então, a crítica de discordância, ela parece suavizada e não detalhada, né? Outro exemplo, a mesma coisa, questões metodológicas duvidosas. Então, quais são essas questões metodológicas duvidosas? Claro que, no contexto, a gente vai perceber que talvez uma contradição do uso de termos de teoria em determinados textos de Marx, né? A ausência gritante, nesse caso, o autor expressa bem. Ele não leu determinados textos clássicos da historiografia brasileira, que, inclusive, trabalham com o negro em termos de exclusão, né? Se é gritante, por que não há um exercício para mostrar como um camarada experimentado como Moura deixaria faltar, não tocaria num grande autor que trabalhou, que ajudou a inventar as matrizes explicadoras da nacionalidade, que depois vieram a ser reforçadas como democracia racial, né? Então, não tem. Outra discordância. Moura compreendeu Palmares como uma república em moldes socialistas, mas não realizou estudos específicos inéditos sobre o tema, baseados em fontes na época, né? Se eu clicar no Malatiano e pronto, né? Você vai até aí, ponto, né? O que seria o ideal? Dizer assim, que tipo de fonte da época existia, quem é que estava trabalhando isso, se ele não fez uma inabilidade pessoal, desleixo, ou se as condições não permitiam, né? Um outro, caminhando para o fim, gente, faltou uma definição clara de aculturação, falta um estudo específico sobre os sertões, né? Então, esse é o grupo das únicas discordâncias que esses autores apresentam sobre a obra do Moura. E aí, eu queria falar de desdobramentos e finalização, né? Quando a gente estuda a modalização em termos de dinâmicos, epistêmicos, deônticos e emocionais, a gente não está preocupado apenas em fazer uma descrição do estado de espírito do crítico. A gente está preocupado em saber como o uso
como a modalização do crítico interfere na credibilidade do discurso do cientista social sobre a matéria, não é? Considerando que o discurso da ciência ele tem uma singularidade, ele tem um espaço valorativo na sociedade, de prestígio, e ele deve guardar alguma distância em relação a outros discursos. Então, é por isso que a gente preocupa com a qualidade, com o tipo de crítica que se faz, com a crítica que é deixada de fazer, de definir. Então, é por isso. E aí, com isso, eu encerro com esses 2 parágrafos de considerações, né? A análise conduzida sobre as críticas acadêmicas dirigidas à obra de Clóvis Moura aponta para importantes reflexões sobre a prática da crítica em ciências humanas e sociais. Se a validação da produção acadêmica depende, em parte, da capacidade de diálogo rigoroso entre pares e da quantidade das críticas formuladas, os resultados apresentados revelam uma predominância de concordância acompanhada por uma forte modalização deontica, o que deveria ser. Esse cenário, embora reafirme a relevância do autor, levanta preocupações sobre a profundidade crítica e o potencial de renovação do discurso acadêmico. Embora a concordância, que é majoritária com a obra de Moura, possa fortalecer o reconhecimento da obra, a crítica deve também incorporar o rigor em apontar insuficiências metodológicas, conceituais e ideológicas. Reconhecer as limitações dos intelectuais que inspiram nossas reflexões não diminui a sua contribuição. Pelo contrário, enriquece o debate e amplia a credibilidade do discurso acadêmico. Assim, a melhor forma de honrar os legados de intelectuais engajados como Moura é destacar tanto as suas conquistas quanto as suas falhas, assegurando que a crítica acadêmica permaneça como uma prática constante de questionamento, renovação e compromisso, se não tanto com uma verdade, com a singularidade da ciência moderna, com a sua validação e a sua aceitação como um discurso autorizado sobre o passado, sobre a vida da sociedade brasileira, sobre a tentativa de resolução dos problemas sociais gritantes da sociedade brasileira. É isso. Agradeço mais uma vez o convite e fico disponível caso os colegas ou alguém queira fazer alguma intervenção. Muito obrigado, professor. No meu cronômetro aqui faltavam 40 segundos, foi perfeito no tempo. Nós temos algumas pessoas assistindo que, se quiserem fazer algum comentário aqui no chat, fiquem à vontade, mas eu vou aproveitar para fazer uma questão que é para vocês dois e que ela é bem geral, assim. Eu fui mal educado, não me apresentei, né? Eu sou o Guilherme, eu sou historiógrafo aqui da casa e eu sou historiador de formação. E quando eu entrei na graduação, em 2009, não existia o Clóvis Moura. Não era nem que nem o Gorender, que era citado para dizer que é ruim. O Clóvis Moura nem isso. Na fala de vocês dois, acho que deu para a gente conseguiu pescar várias razões do porquê isso. Eu queria saber o contrário, assim, por que de uns 5, talvez 10 anos, tem um boom de Clóvis Moura? Por que vocês acham que renovou esse interesse, assim, e tem novas publicações, e tem mais interesse porque tem mais publicação, ou tem mais publicação porque tem mais interesse, assim, né? Se vocês pudessem comentar, assim, por que vocês acham, e aí fiquem à vontade, quem quiser falar primeiro. Podemos inverter a ordem, de repente? Fala o professor primeiro e depois fala o Agnus? Beleza. Pode comentar, professor? Não sei se o senhor ouviu. Eu vi, mas você falou o Laureano, eu fiquei esperando ele
falar primeiro. Não, sugeri para a gente inverter, para começar pelo final. Aí fala o senhor e aí depois sim. a gente passa para ele. Pode ser? E pode. Outra coisa, que eu fiquei em dúvida se você falou, está um pouco cortando, se foi os motivadores, os condicionantes desse boom sobre a crítica à obra ou sobre a obra. Você disse assim, quando eu estava na graduação, eu não ouvia falar, eu perdi. Não existia, principalmente, quem dissesse, quem atribuísse valor à obra, ou você não conhecia a obra dele. É isso que eu fiquei em dúvida. Tá, não, é que me parece que há uns 15, 20 anos nem se criticava a obra. Não, é como se ele não existisse. E aí, de uns anos para cá, mesmo que seja para criticar, a gente tem esse boom novamente em relação ao Clóvis Moura, né? Então, para comentar um pouco isso, por que vocês acham que aconteceu, ou se está errada essa percepção também, se vocês não concordarem com ela. Eu vou fazer um comentário pelo fim. Olha, vou dar um exemplo de um último trabalho, eu acho que é o Marcelo Felisberto Assunção, um artigo que ele publicou na revista História e Historiografia, que é a revista mais conceituada da área de teoria de história no Brasil. Por aí você já vê a importância de Clóvis Moura, pelo menos um texto de Clóvis Moura, que é a Justiça de Clio Revisitado, para a área, né, de teoria e história e historiografia. Eu vou com esse exemplo. Nós temos um movimento de uma ampliação de horizontes e de perspectivas, inclusive para divergir na história da historiografia, né? Que esse caso específico aqui, esse artigo é inspirado em estudos decoloniais, né? Crítica ao epistemicídio provocado por teorias europeias eurocêntricas, né? Isso, esse é um movimento, e nós temos o próprio movimento perdão, a própria dinâmica dos movimentos sociais, cada vez mais refinada e influente na academia, né? Caminhando paralelo. Só vou dar esses dois vetores, né? E aí o que acontece quando eles se juntam? Nesse segundo, o movimento refinado, dinâmico, empoderado na academia, ele vai recuperar pessoas que se insurgiram pessoas que fizeram a contestação, a negação de um modo de escrever história que privilegiava determinados personagens, determinadas categorias, né? E determinadas filosofias da história, eu vou até falar assim, né? Então, você tem isso. E aí você recupera um movimento empoderado, requer fundamentos que auxiliem nesse empoderamento e que sirvam de inspiração e de bandeira de luta e assim por diante. Então, nos últimos 20 anos nós temos isso, uns movimentos muito mais fortes entrando na academia e a tentativa de recuperação desses teóricos inspiradores. E por outro lado, nós temos, que é o primeiro que eu falei, uma ampliação de perspectivas dentro das próprias teorias, dos próprios conjuntos de rudimentos epistemológicos que orientam a formação de historiadores no Brasil. Então, até os anos 90 e os anos 2000, o que é que você tinha? Você dividia assim, não, nós temos em termos de grandes orientações teóricas, nós temos em história, para fazer interpretação brasileira, nós temos o marxismo de um lado, nós temos os outros, né, os conservadores do outro, e nós temos uma perspectiva da nova história cultural e tal, e até com marxistas divergentes, e até com o pós-estruturalismo de Foucault e tal. E aí era isso. Mas hoje a gente tem mais um campo
surgindo e muito forte, que é esse campo orientado pelos conceitos chamado de decolonialidade, uma série de conceitos. Então, esse boom, para mim, com esse exemplo, desse artigo aqui do Marcelo Assunção, ele pode ser explicado por essa convergência, tanto do empoderamento de intelectuais negros, intelectuais engajados dentro da academia, quanto da abertura de perspectivas teóricas na própria academia. Então, é isso. Obrigado. Agnes, se quiser comentar também. Sim, engraçado que hoje de manhã tive uma apresentação aqui do grupo de trabalho, né, do Fórum de Pós-Graduação, do Programa de Pós-Graduação aqui de Sociologia da Unicamp. Apresentei um trabalho e a comentadora fez uma pergunta parecida sobre isso, coincidência, muito interessante isso. Eu acredito, pensando aqui no que eu respondi lá de manhã, né, repetindo um pouco lá o que eu falei. Eu penso que a emergência, vamos dizer assim, essa revisita, essa retomada de um autor como Clóvis Moura, tem muita relação com, eu acho que as vitórias, né, da luta antirracista, do avanço da luta antirracista nos últimos anos, né, desse combate, de pautar, né, questões assim no debate público com relação à questão racial, o que é o racismo, o seu combate, etc. E nisso também, que também é um avanço da luta antirracista também, né, foi a presença aí de estudantes, um crescimento de estudantes negros e negras, né, seja na graduação e na pós-graduação nas universidades públicas, com as políticas de ações afirmativas, né, com as chamadas cotas raciais. Então, você tem principalmente, já 20 anos, né, pensando aqui, pouco mais de 20 anos, pensando na primeira universidade pública que implantou esse sistema de cotas, até esse ano, você tem praticamente uma geração aí, uma ou duas gerações sendo formadas, né, de estudantes de graduação e pós-graduação que são negros e negras, e até mesmo que se tornam professores universitários. Então, vamos dizer, tem um que antes não tinha, né, na história, não tinha essa presença antes na universidade pública, que muitos desse segmento vem parte das classes trabalhadoras, né, grande parte. Porque a universidade pública sempre foi quase uma reserva de mercado para as classes médias, né, para as frações mais altas das classes médias, como lugar e até mesmo da burguesia, frações da burguesia, de um lugar vital na sua reprodução social enquanto uma classe social. Então, esse contingente novo vai vir com demandas, né, que quando chega na universidade vai dizer, não tá, isso está fora da minha realidade, certo? Acho que tem coisas que devemos, acho que a universidade deve ouvir, deve escutar, deve, vamos dizer, absorver, né? Deve abraçar. Então, você tem esse boom de autores e autoras, de correntes, né? O professor Itamar que citou, né, a emergência aí do chamado campo decolonial, esse campo epistemológico, pós-colonial, etc., entre outros aí, adjacências, mas você também tem de autores, né, uma série de autores aí que estão lutando, as ciências sociais, ali na sociologia, tem voltado no debate Alberto Guerreiro Ramos, que era um sociólogo que foi esquecido, um sociólogo negro, que até discutiu sobre relações raciais também, que foi um sociólogo esquecido por muito tempo, até mesmo aqui em São Paulo, né, que era um sociólogo aí que sempre foi, vamos dizer, ficou à margem, né. Próprio Abdias do Nascimento, que era um sujeito próximo ao Guerreiro Ramos, né, tem sido, né, retomado, né, Lélia Gonzalez, principalmente, Beatriz Nascimento. O Clóvis Moura, ele
ele vem também na baila aí, nessa baila. E é interessante que o Clóvis Moura, para esses últimos 3 que eu citei, era uma referência aí de debates, né, nas suas obras, citavam Clóvis Moura, né, Dias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né, tinham o Clóvis Moura como uma referência aí, né, de um sociólogo, de um historiador, de um pensador aí que pensava o Brasil a partir, né, dessa perspectiva aí da participação da população negra. Eu acho que tem mais por essa emergência mesmo, essas mudanças que estão tendo aí, vamos dizer, na composição orgânica, né, para brincar aqui com o conceito da crítica da economia política, né, uma certa mudança da composição orgânica, né, nas universidades públicas. Mas eu acho que ainda é muito pouco ainda, né? Eu tenho visto, por exemplo, a Clóvis Moura, eu nunca vi na minha graduação, só colocamos agora na graduação que nas ciências sociais, por conta que tem trabalhos como o meu e como de um outro colega, né, que também professores que são negros, que conhecem a obra do Clóvis Moura, e também outros professores que têm tido mais sensibilidade, né, com as demandas de pensar esses autores, esses intelectuais negros e negras, né, e tem colocado o Clóvis Moura como um autor aí, por exemplo, tem uma disciplina de pensamento social do Brasil, né, que é uma disciplina importante aqui para a formação, né, do bacharelado em sociologia aqui na Unicamp. Nas últimas disciplinas que a gente teve Clóvis Moura, né, na sua ementa, junto com Lélia Gonzalez, junto com a Beatriz Nascimento, junto com Guerreiro Ramos. Né? A outra também questão também que eu acho que da emergência também do Clóvis Moura tem a ver também, que é por conta também um outro aspecto também desses avanços da luta antirracista, é as disputas que ocorrem dentro da tradição do campo da tradição marxista, né, desse amplo campo marxista. Você tem um certo marxismo, uma certa interpretação marxista que achava que discutir as questões específicas da população negra eram secundárias e que num eventual processo revolucionário isso se resolveria automaticamente. Ou que discutir essas questões era pós-modernismo, né? Na época vamos dizer assim, eu tenho um passado de militância aí, né? Passei por algumas organizações marxistas, né, que se reivindicavam marxistas, falavam, isso é pós-moderno, tal, discutir gênero, raça, etc., é pós-moderno. Hoje é chamado de identitarismo, né? Hoje agora é conhecido como identitarismo aí, agora tem uma outra qualificação. Então tem também tido isso também, essa disputa também dentro do campo do marxismo, né, de exigir, né, de colocar, mostrar, porque também tem acusações também de segmentos não marxistas que dizem que o marxismo negligencia, né, os debates sobre raça, sobre gênero, que de certa forma tem segmentos que fazem, né, acusam até chegam aos extremos de acusar a teoria marxista, né, a obra de Karl Marx como obras racistas, né, o que não faz sentido se a gente olhar, por exemplo, os textos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil estadunidense e sobre os processos de colonialismo britânico na Irlanda, né, você vai ver passagens antirracistas, né, da importância de uma luta, que a luta da classe trabalhadora tem que estar conectada com uma luta antirracista e anticolonial. E um pouco do resgate, e esse resgate do Clóvis Moura tem a ver, de mostrar também, tem um marxista aí, um militante marxista, que escreveu algumas coisas aí bem interessantes há tempos atrás, que hoje parece que se olhar, parece que foram colocos como se fossem novidades, mas que já estavam sendo colocados aí por esse intelectual, esse militante marxista, que no caso é o Clóvis Moura. Então tem também isso, só retomar também
é para mostrar também, né, tanto para um segmento, né, intelectual que acusa o marxismo com uma corrente que não tem nada a dizer sobre questões raciais, né, sobre participação da população negra brasileira, né, participação política, né, na sua formação social brasileira, como também para um segmento marxista que negligencia, né, tem um segmento que secundariza essas discussões porque tem uma visão abstrata, cria um tipo ideal de uma classe trabalhadora. É mais no sentido mesmo, é mais o Max Weber do que uma concepção do Karl Marx, né? É mais Marx do que Marx. É isso. Obrigado. Agnes, eu vou aproveitar então esse finalzinho e passar a palavra de volta para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário, algo que ficou faltando, encaminhar já para as considerações finais. Eu passo a palavra de novo e vou e volto. Vou passar de novo para o Agnus, ele faz as suas considerações, comenta algo que ele acha que ficou faltando e depois eu passo de volta para o professor para a gente encerrar, tá bem? Tá, então, considerações, eu quero agradecer mais uma vez ao CEDEM, né, por promover essa live, relembrar, né, a publicação desse livro do Clóvis Moura. Não sei se a ideia foi por conta de que esse ano faz 35 anos da publicação desse livro, mas mesmo assim, se tiver, foi intenção ótima, se não foi, a coincidência achei muito oportuna da publicação da primeira edição desse livro, que foi publicado em 1989, um pouquinho depois, né, do centenário da abolição, do qual o Moura foi um participante, participou intensamente, e também nesse mesmo período, o Ministério da Cultura, na época, né, era dirigido pelo Celso Furtado, e ele tinha nomeado 3 intelectuais para construir, né, uma história, vamos dizer assim, atividades, né, e ser uma publicação de uma história geral do negro brasileiro, né, de vários livros, várias publicações, né, dos mais variados campos, e quem participou dessa comissão, né, Clóvis Moura foi um deles, junto com Décio Freitas e João Rufino dos Santos, né, 3 grandes historiadores, 3 grandes intelectuais aí que sempre refletiram sobre a questão da participação sócio-histórica e política da população negra na formação social brasileira. O projeto acabou não dando certo por questões financeiras, né? O Ministério não teve recursos, né, da época e não concluiu. Mas o Clóvis Moura escreveu um livro, né, que saiu, né, a partir disso, chamado As Injustiças de Clio, que provavelmente deve sair pela Dandara Editora no próximo ano. O professor Itamar se lembrou do professor Marcelo Assunção. O professor Marcelo Assunção é um entusiasta aí, né, de republicar esse livro. Provavelmente aí deve sair o livro pela Dandara, aí, talvez com uma apresentação dele, provavelmente deve sair. Que é um acerto de contas que Clóvis Moura faz com intelectuais, né, desde o período colonial, que fazia uma leitura né, essa historiografia muito conservadora, né, colocava o negro como um bandido, uma coisa, não entendia as suas ações, né, sua luta como fatores dinâmicos, né, da sociedade escravista brasileira da época. Eu achei muito interessante as questões, né, colocadas ali da pesquisa do professor Itamar, né, dessas críticas que rolam o Clóvis Moura. Não acho que o Clóvis Moura é um autor perfeito, tem também os seus limites, né, como todo um autor, todo intelectual, né, porque é uma coisa que a gente vai ter que fazer uma investigação séria, né, o que o Clóvis Moura tem, quais são os seus limites, né. Acho que os nossos trabalhos, as pesquisas que estão tendo aí nos últimos anos, eu acho que começam a apontar isso, né? As potencialidades e os limites da obra de Clóvis Moura. E pensar o Clóvis Moura como um ponto de partida, né? Não repeti-lo, mas como um ponto de partida aí, né? O seu pensamento como ponto de partida para a gente pensar, né, as problemáticas aí do Brasil atual, né? E as tendências
do futuro, especialmente para a população negra. E muito disso, e também é importante essa retomada, um pouco também, lembrando, dialogando de novo com o professor Itamar, né? Por muito tempo, o Clóvis Moura ele foi muito negligenciado, e até mesmo intelectuais, até mesmo da própria, vamos dizer assim, de instituições como da Universidade de São Paulo, né? Não vou falar aqui, não vou citar nomes, né? Mas ficavam duvidando da capacidade dele, da sua se era ele considerado era um intelectual mesmo, né, no sentido de um intelectual acadêmico, né, de um professor universitário, ou se era mesmo apenas um militante, um divulgador, né, da cultura negra, das relações raciais brasileiras, né, e secundário isso subestimava, né, as suas análises, né, as suas teses com relação à participação da população negra, né, na formação social brasileira. Mas é isso, acho que o Clóvis Moura está num momento hoje desse boom aí que está tendo, está no seu movimento aí de a gente colocá-lo como um intérprete do Brasil, né? Assim como, para mim, é um intérprete do Brasil, assim como é Caio Prado Júnior, como é Nelson Werneck Sodré, como é Sérgio Buarque de Holanda, como é Celso Furtado, Florestan Fernandes, Otaviani, Miguel Viotti da Costa, entre outros e outras aí. Acho que o Clóvis Moura tem o seu lugar aí nesse panteão aí de intérpretes críticos radicais aí do Brasil, né, sob a luz do marxismo. É isso, agradecendo mais uma vez, né, o debate aí, né, agradecer o Guilherme aí, em nome o CD em nome do Guilherme, da Genira, né, do Fernando, agradecer o debate aí, né, conversa com o professor Itamar, acho muito bacana, prazerosa aí, produtiva, e vamos seguindo aí, né? Espero ter uma hora vir no CEDEM aí visitar o arquivo físico. Eu só fui no arquivo no digital ali para pegar correspondência. Achei muita coisa interessante, assim, material muito interessante aí que estou utilizando para minha dissertação. Mas eu espero aí uma hora vir aí fazer uma visita pessoal presencial aí no CEDEM aí, que eu quero mexer bastante aí no acervo do Clóvis Moura. Muito obrigado. Valeu, Agnus. É só marcar. Estamos sempre dispostos a receber o pessoal que queira pesquisar esse e outros acervos, obviamente, né? Obrigado por ter topado e passo a palavra de imediato para o professor Itamar também fazer suas últimas considerações. Veja o que é a oportunidade. Eu fiz essa fala e, em nenhum momento, me ocorreu dar uma resposta à pergunta. Isso não me ocorreu como uma questão. A pergunta que você fez sobre a que se deve. E aí, enquanto o Loriano ia responder, eu fui me lembrando também da minha experiência, Guilherme. Eu nunca ouvi falar em Clóvis Moura na minha graduação. Minha graduação é de 91 a 97. Como eu também nunca tinha ouvido falar de África e tal, e tal, e tal. E o que é que eu vi, o que é que eu montei na minha cabeça durante a resposta do professor Laureano? Veja, nessa literatura que a gente leu, aparece muito uma resposta do tipo como é que ele surge, porque a resposta é muito em termos factuais. Então, é a emergência dos centenários, ele aparece por causa disso, e a emergência, por exemplo, e a luta do movimento negro organizado em torno de conquistas ali na Constituição de 88, e agora, como o Laureano citou nesse final, uma ação pontual do Ministério da Cultura, no sentido de construir aquela coleção da história do negro brasileiro e tal. Então, na literatura aparece muito esse tipo de justificativa, de explicação, como é que ele aparece e por que ele aparece, né? Mas o que é que eu percebo aí, Guilherme, da sua experiência, a minha experiência da década de 90? Olha, é um conjunto de movimentos e que quase transforma em estrutura, que foi tocado no assunto, foi tocado nisso Floriano. Veja, mudança de sensibilidade, aí vem políticas afirmativas,
últimos 15, 20 anos. Aí vem a abertura de mercado de trabalho na universidade pública, principalmente, institucionalização das questões e temáticas em forma de disciplina acadêmica, né, disciplina escolar e disciplina acadêmica, a abertura do mercado de trabalho, que inclusive mercado de trabalho para negros, né, professores negros, por exemplo, a introdução de História da África, né, e aí o aumento desse contingente de alunos, o programa de cotas, aí vem aumento do contingente de alunos negros na pós-graduação, ampliação de grupos de pesquisa, grupos de trabalhos e depois de revistas, e, por fim, o boom agora do mercado editorial. E, no caso, é Clóvis Moura, uma série de autores nacionais e de fora do Brasil, e dos Estados Unidos, da África e tal. Então, um movimento que está com cara de estrutura. Então, veja, a sua pergunta, ela não existia para mim, e depois, durante a fala de Loriano, eu fui montando isso, né? Então, isso é um espírito do tempo, uma outra forma de responder, além dos fatos ditos pela literatura. Por fim, além de agradecer, eu queria, mais uma vez, convidar as pessoas que já estão assistindo, que vão assistir essa nossa apresentação, convidar a exercitar a crítica acadêmica, principalmente na forma de resenha acadêmica, né? Os gêneros mais difíceis que tem, porque você cria constrangimentos, você faz censura, mas é um gênero que não é reconhecido academicamente, ele não está no Lattes, né? Não tem espaço no Lattes para resenha, ele não conta ponto em quase nada, mas no discurso, na formação, a gente ouve bem que a crítica é um elemento essencial, é um elemento fundamental da formação para reproduzir as regras do campo e para triar, né, os bons trabalhos, os trabalhos que levam adiante alguns rudimentos que constituem a identidade dos campos, né, das disciplinas. Então, nós temos uma revista, Crítica Historiográfica, só colocar no Google. Ela é dirigida pela professora Margarida Dias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com um pool de grupos de pesquisa na Universidade Regional do Cariri, com a professora Jane Semeão, ainda em Sergipe, com o professor Fábio, né, outro grupo de pesquisa aqui, e ainda no Rio Grande do Norte, e já falei do Rio Grande do Norte com a professora Margarida e com o professor Magno. Então, quem estiver interessado em reforçar esse time dos afeiçoados pela crítica, a revista está recebendo os braços abertos e oferece tutoriais e auxílio para a publicação de resenhas na área. Tá? Obrigado, Guilherme, e à disposição do CEDEM para qualquer outro trabalho. E obrigado à companhia Loriano. Obrigado também, Antônio. Ô, Guilherme, posso dar uma palavrinha só, final? Só um acréscimo. Não, é só pensando no seguinte, também dessas questões que tem crescido, né, o Clóvis Moura, um espaço que ele tem ganhado, tem ganho terreno, né, no campo aí, é o serviço social. Porque tem crescido também a presença de mais assistentes sociais negros, estudantes negros no curso, né, na graduação, na pós-graduação, e também professores universitários também nessa área. E é uma área que tem muita abertura, né, para a teoria marxista. E também, como tem crescido, né, essa demanda, esse contingente, né, de estudantes negros e negras, e até professores e professoras negros e negras, o Clóvis Moura tem crescido, né, tem aparecido mais, né, em disciplinas do serviço social. Até já fui convidado já em 2 ou 3 ocasiões já de dar aula em aula de disciplina de programa de pós-graduação em serviço social sobre a obra de Clóvis Moura. Então tem tido, né, uma área aí para fazer uma justiça aí que tem tido uma presença maior da obra do Clóvis Moura, e também tem tido grupos de estudo sobre a obra de Clóvis Moura. Eu participo de um desses grupos, que é um grupo até de interuniversidade, né, da UF
grupo de estudo sobre pensamento social de Clóvis Moura, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenados pelas professoras Sandra Vaz e Maria Helena Elpidio. E tem pipocado aí vários grupos de estudos, né, acadêmicos sobre a obra de Clóvis Moura, e também grupos até de militância também de movimentos sociais, movimento negro aí, né, de várias organizações também tem tido montado grupos de estudos da obra do Clóvis Moura. Então tem além desses estudos acadêmicos, também tem rolado também, né, pesquisa aí sobre a obra do Clóvis Moura, mas também tem surgido grupos de estudo, né, e muito principalmente do serviço social. É isso aí, só para fazer esse acréscimo, Guilherme. Muito obrigado aí mais uma vez. Perfeito. Valeu, Agnus, valeu, professora Tamara. Muito obrigado quem acompanhou agora à tarde, obrigado a quem está acompanhando no futuro, em outro horário. E é isso, até a próxima. Valeu, gente.